Continuando, então, aqui, o, o Heinrich Himmler, ele foi um dos chefes aí da polícia alemã da época, né? Um dos principais líderes do partido nazista na Alemanha. Posteriormente, Adolf Hitler o nomeou comandante do exército de reserva e general plenipotenciário para toda a administração do Reich. Então, ele era o superior, assim, o superior do Eichmann, né? Era ele que atendia às ordens de Himmler. Ele tinha sido designado por Himmler. Só que, né, no caminho aí dele, ele foi colocando outras autoridades acima do Eichmann. E ele é um pouco ressentido nesse sentido. Então, no final aqui, quando a Alemanha está para perder a guerra, o Himmler ele quer, né, que se acelere a questão da solução final. E depois ele manda fazer, inclusive, o desmantelamento, né, do campo de concentração de Auschwitz. E aí o Eichmann começa a desconfiar e não cumprir as ordens, né, inclusive ameaçando, né, de fazer telefonema ao próprio Hitler. Na verdade, como no último ano aí da guerra, começa um período de desconfiança geral entre os comandantes e o próprio Hitler, né? Eles começam a tomar decisões por contas próprias, né? E depois, né, a debandada geral, com nomes falsos. E aí o Hitler, inclusive, depois vai querer continuar na situação dele, né? E o Eichmann, então, ele vai deixar de obedecer ao Himmler, né, e vai se apegar aqui, então, nas ordens do próprio Hitler. Então, ele toma a iniciativa aqui, por exemplo, de fazer essas marchas a pé de judeus, já que era o desmantelamento, não dava para fazer mais transporte a trem. Ele resolve, então, enviar a pé os judeus de Budapeste até a fronteira da Áustria, né? Porque um bombardeio lá tinha arrasado o sistema de transporte. Ele resolve fazer isso, então, a pé. Ou seja, contrariando ordens que era para o desmantelamento de Auschwitz. Tá certo? Então, o Himmler, ele nasce em 1900 e morre em 45. Inclusive, ele narra uma entrevista que ele teve com o Himmler, né? O Himmler dizendo para ele da seguinte maneira: se você até agora esteve ocupado liquidando judeus, de agora em diante estou ordenando, vai cuidar muito bem dos judeus, vai ser enfermeira deles. Lembre-se que fui eu, e não o Gruppenführer Müller, ou você, que fundou a RSHA em 1933. Ou seja, né, sou eu que dou as ordens. Ele está falando aqui da fundação da própria, né, dessa polícia, né, dessa divisão da polícia em que ele aqui cuida. Então ele está dando aqui as ordens, né, ao Eichmann. O Eichmann é um subordinado dele. Então ele narra isso. E narra isso, claro, colocando isso na conta em que tinha ordem superior. E aí a última crise de consciência que ele vai ter é justamente na Hungria, para onde ele foi transferido, lá em 1944, né, com as missões na Hungria, em março de 1944, né, com a aproximação do exército soviético, o exército vermelho, lá nos montes Cárpatos. O que a Hungria era na época? A Hungria era uma aliada de Hitler, né, em 1941. Então, em troca de mais territórios de países vizinhos. Ou seja, ela se aliou a Hitler. Se a Alemanha fosse vencedora, ela teria parte do território da Eslováquia, da Romênia e da Iugoslávia. Então, o governo húngaro era abertamente antissemita. E lá eles tinham um problema também de perseguição a judeus. Então, aliaram-se ao Hitler, né, e começaram a deportar todos os judeus apátridas de seus territórios conquistados. E é claro, e aí causou problemas, né? Então, em quase todos os países, as ações antijudaicas começavam com pessoas
sem nacionalidade. Então, aqueles que não fossem húngaros, mas que estavam lá sendo deportados, né? Então, as ações na Hungria não faziam parte da solução final. Não estava escrito isso ainda, né? Então, o despacho de judeus apátridas para as fronteiras próximas da Rússia. Então, eles começaram a mandar para próxima da Rússia. E lá tinha o exército russo e tinha as tropas alemãs ali também em combate, né? Então, as autoridades alemãs ali, locais, começaram a se queixar. Então, o que os húngaros fizeram? Eles começaram a tomar de volta só aqueles que eram capazes e deixavam que os restantes fossem ali fuzilados sob orientação dos alemães. Então, havia já um extermínio ali na fronteira, que não supunha nenhum campo de concentração. Então, em 1944, lá na Hungria, né, houve recusa do presidente da Hungria de então, que era o almirante Horthy, né, governador fascista do país, de prosseguir neste plano. Horthy vivia mais sob a influência de Mussolini do que de Hitler. Então a Hungria se tornaria depois, né, não vai acontecer, um abrigo para judeus provenientes da Polônia e da Eslováquia, justamente porque a Hungria não se alinhava, mas não tanto assim, em relação ao Hitler. Então, mais tarde, né, vai acabar se convertendo num abrigo, justamente, para os judeus que fugiam das áreas dominadas pelos alemães, né? Então, de 500 mil, né, assim, migrantes, refugiados judeus, né, passaram para 800 mil, né, quando Eichmann foi designado para lá. Então, quem é esse Horthy, né? Miklos Horthy de Nagybánia. Ele foi um almirante estadista húngaro que se tornou regente do reino da Hungria no período entre guerras e durante grande parte da Segunda Guerra Mundial, né? Iniciou sua carreira militar em 1896 como subtenente da Marinha Austro-Húngara e alcançou o posto de vice-almirante em 1918. E se tornou, então, lá o governante, né, da Hungria nessa época aqui. Tem fotos, né, nos slides, ele junto com Hitler, né, a passeio num carro, enfim. Então, tá aí. Então ele morre em 1957, né? Ele é de 1863 e morre em 57. Como é que era a vida lá dos judeus na Hungria, né? Como era o problema lá, né? Então, o problema ali era a segurança desses 300 mil judeus chegados à Hungria. O Eichmann, ele é mandado para lá para fazer essa vistoria, para dar conta dessa situação, né? Então, mais pela relutância alemã do que pela disponibilidade da Hungria na oferta de asilo. Então, em 1942, por pressão do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha sobre os aliados, ajuda em não ganhar a guerra, mas em resolver a questão judaica. Então, o Hitler tinha muito mais essa intenção, né, dos seus aliados: eu quero que vocês me ajudem mais, né, sobre os judeus do que sobre propriamente a guerra, né, que é o abrigo aí para os judeus, né, que ele queria deportar, enfim. E aí, como depois das que se agrava, aí vem a questão da solução final, que é a questão do extermínio, né? Então a Hungria propôs integrar todos os judeus, né? Uma objeção de Eichmann por razões técnicas. O Eichmann se coloca contra esse propósito dos húngaros. Por quê? Por questões técnicas, né? Por questão mesmo assim de logística, né? Então ele preferiu retardar essa ação até a Hungria estar pronta para incluir os judeus húngaros, porque ela não queria entregar os seus próprios judeus, porque eles tinham negócios e assim por diante. Então seria muito oneroso movimentar toda a máquina da evacuação para uma única categoria, sem fazer nenhum progresso na solução do problema judeu na Hungria. Então, para o Eichmann, cumpria muito mais o extermínio de todos os judeus, né? Todo o problema geral, né? Não deixar o judeu vivo. E aí a Hungria só queria realmente os apátridas, aqueles que não fossem húngaros, né?
E em 1944, para Eichmann, a Hungria estava pronta, com a ocupação de 2 divisões do exército alemão. E, então, quais são essas 2 divisões? Aí são enviados para lá alguns oficiais. Né? Um deles é o Edmundo Wissermeier, que era o agente de Himmler nas relações exteriores. O outro era Otto Winkelmann, que era comandante superior da SS e da polícia sob o comando direto de Himmler. Ou seja, são 2 autoridades que vão lá competir com o Eichmann. O Eichmann era perito em evacuação e deportação, mas ele estava sob o comando de Miller e de Kaltenbrunner. Então ele não obedecia ao Himmler diretamente aqui. Então, antes de chegar ao Himmler, tinha esses 2 que ele prestava atenção. Então, o propósito do envio desses oficiais era ocupar a Hungria. Né? O próprio Hitler dizia isso, a Hungria ainda não adotou os passos necessários para resolver a questão judaica, então eles foram enviados para lá para resolver. Então, não permitiu que os judeus fossem massacrados, segundo o Hitler. E era para resolver isso. Então, a missão de Eichmann em Budapeste era, o seu departamento, foi transferido então para Budapeste. Então, isto como carreira para ele, significou uma descida, que ele esperava não ser transferido para lá, mas que tivesse um posto superior. Permitir que todos os passos necessários fossem tomados lá, sem ideia do que poderia ocorrer. Então ele tinha o medo de que os húngaros resistissem, pois não tinha pessoal para vencer a resistência, chegue lá e impor que todos os judeus sejam deportados. Na verdade, esses temores, segundo ele mesmo disse, estavam infundados, porque ele acabou ali encontrando a disposição dos húngaros, o governo de Estado para assuntos políticos no Ministério do Interior húngaro, um senhor chamado László Endre, era versado no problema judeu e se tornou até amigo íntimo de Eichmann. Então ele não teve nenhuma dificuldade para programar aí a deportação dos judeus todos lá da Hungria. Mas aí havia pequenas diferenças entre eles. Por exemplo, a ordem dos alemães, os desejos dos húngaros, ordens de varrer o país de leste a oeste. Os judeus de Budapeste não seriam evacuados nas primeiras semanas. Então, havia esses pequenos ajustes assim. Aí os húngaros lamentavam isto, que desejavam que Budapeste se tornasse o exemplo da cidade limpa de judeus. Então, os pequenos desajustes entre eles estavam no cumprimento desses propósitos aqui, que para os alemães ali eles discutiam que tinham que ser de forma paulatina, enquanto para os próprios húngaros eles queriam isso muito rápido. O sonho de Eichmann, ele diz aqui, um incrível pesadelo para os judeus. Em nenhum outro lugar tantas pessoas foram deportadas e exterminadas num período tão curto. Então ele se tornou aqui, que era o sonho do Eichmann, porque ele queria fazer o serviço bem feito, de forma rápida. Então, em menos de 2 meses, segundo a estatística, 147 trens saíram lá de Budapeste em direção aos campos de concentração, transportando 434.351 judeus em vagões, sendo que em cada vagão eles colocaram 100 pessoas, imagine. Então, e aí qual era o destino? As câmaras de gás de Auschwitz. E elas mal davam conta dessa multidão, segundo relatos aí do Eichmann. Então, de um outro lado, do lado dos companheiros, dos oficiais enviados, o Eichmann também teve dificuldades. Por exemplo, eram 3 homens com ordens específicas. O Winkelmann era superior a Eichmann. O Wissenmeier era independente de ambos.
Então eram 3 homens, um que era superior do Eichmann e o outro que era independente dos dois. Eichmann se recusou a receber as ordens dos dois. Então havia dificuldades aqui. O maior problema veio de um quarto homem que o Himmler mandou para lá. Um cara que era mais empresário, um cara chamado Kurt Becker, né, que era encarregado de uma missão especial na Hungria. Qual era a missão dele? Aqui era um cara ambicioso, né, assim, avarento. Ele procurava se dar bem, né, nos negócios ali com os judeus, inclusive recebendo propina, né, para preservar a vida de alguns judeus. Enfim, o negócio dele era ganhar dinheiro, né, se tornar um empresário daquelas deportações, né. Então, a Hungria, por exemplo, era um país que abrigava muitos judeus economicamente importantes. Então, a Hannah coloca aí no texto aqui que de 110 mil estabelecimentos comerciais, 40 mil destes tinham donos judeus. E uma vez que os judeus todos eram perseguidos, esses 40 mil estabelecimentos comerciais ficariam para quê? Então era uma situação de extorsão ou de confisco mesmo. Quem era o Kurt Becker? Esse quarto personagem que vai para lá. Então ele se tornou um velho inimigo de Eichmann, já antes, né, de serem mandados para lá. Hoje, né, ela vai dizer, esse hoje, ela está contando aqui do ano em que ela publicou o livro, né, que foi ali na década de 60. Então, hoje, né, quando ela escreve o livro, o Becker ainda estava vivo. Né? Então, um comerciante próspero em Bremen, né, chamado como testemunha de defesa depois do Eichmann, né, um depoimento que foi colhido lá na terra natal dele, né, e foi um testemunho descartado, que segundo Arendt, né, é lamentável, né, ela lamenta, pois que poderia revelar a outra parte do quadro geral, né, mas seria uma outra narrativa que poderia ser reveladora. Né, esse que foi lá para se aproveitar da situação financeiramente. Né. Ele era filiado à SS por praticar equitação. Sabe? Foi a única critério, né, que fizeram com que ele fosse associado ali da força policial. Né. Em 1934 ele entrou para a SS. Né. No fronte prestou serviço para a SS Armada. Né. Alega ter sido mandado à Hungria para comprar 20 mil cavalos. E foi o que ele alegou. E ele tinha relações excelentes com Himmler, que era o oficial superior, máximo superior que teria o Eichmann, né, antes aí do Hitler. Certo? Então, sua missão essencial era o controle de grandes empresas judaicas pelas costas do governo húngaro. Ele foi para lá para fazer isso, um tipo de traição ao governo local. E dar aos proprietários judeus passe livre fora do país. Isso em troca de ajuda financeira. Porque a Alemanha estava no final da guerra precisando de dinheiro. Então esses judeus, né, poderiam financiar ainda um restante de guerra. Era isso que era a missão do Becker. Né. Sua transação mais importante, né, foi lá com o conglomerado Manfred Weiss, uma empresa gigantesca com 30 mil trabalhadores, que produzia tudo, de tudo. Aviões, caminhões, bicicletas, comida enlatada, alfinetes, agulhas. Então era uma mega empresa. O que ele faz ali? Né? 45 membros da família Weiss emigraram para Portugal, enquanto Beck se tornava presidente da empresa familiar. Então ele usa, né, ele se beneficia dessa desgraça que tem. Então ele se dá bem. Então isso faz com que o Eichmann, né, fique indignado com ele. O Eichmann, no melhor espírito dele, assim,
vai dizer, isso é uma corrupção. É o cara da propina. Né? O acordo contrariava a política nazista atual na Hungria. Qual era a política? O extermínio dos judeus. O que ele fazia? Negociava. Troca dessa ajuda financeira. Que, segundo, foi o próprio Himmler que colocou lá. Né? Então, ameaçava comprometer a boa relação com o governo húngaro, porque os húngaros queriam a deportação dos judeus, queriam uma limpeza geral de judeus ali do país. Né? Então, o governo húngaro almejava tomar posse das propriedades confiscadas. O que fez o Becker? Assumiu, né, a presidência ali do grupo. Então, a Alemanha não exigia receber partes das propriedades judaicas até então, apenas o custo da deportação e do extermínio. Apenas isso que ela fazia. Nesse sentido aqui, os preços até variavam, vai dizer. Né? Os eslovacos, por exemplo, eles pagavam de 300 a 500 Reichsmarks, né? Os marks, né? O marcos que a gente chama hoje, né? Por judeu. Cada judeu custava isso, de 300 a 500. Lá na Croácia, os croatas, né, de 30 Reichsmarks por judeu. Os franceses pagavam 700. Os belgas, 250. Os húngaros pagavam em bens, carregamentos em comida para o Reich, né, na medida em que os judeus eram deportados. Então ele recebia em produtos. Então esse era o relacionamento, era a única exigência que o Estado alemão fazia. E essa atitude do Becker de assumir a presidência da empresa era uma novidade. Porque o Becker era empresário. Né? O Eichmann era apenas administrador e organizador do Reich. Então, o Becker via possibilidades ilimitadas de ganhar dinheiro. Eichmann, nesse sentido, para ele era um obstáculo, que levava a sério a sua função de cumpridor de leis. Né? Um dos exemplos que ele vai dar aqui é o resgate de Rudolf Kästner, né, que vai ser sua testemunha mais tarde em Nuremberg. Né? Quem era o Kästner? Era um velho sionista que era colaborador com a SS, ou seja, um judeu traíra também, né? Que depois vai ser julgado e vai ser reabilitado, mas enfim, foi até assassinado depois. Né? Então, o Rudolf Kästner, ele mudou-se para Israel depois da guerra, ocupando alto posto. Foi reconhecido por um jornalista, né, e foi publicado como colaborador da SS. E esse jornalista, o Kästner, levou esse jornalista à justiça, né, por questões de calúnia. Né, e lá na corte, em Jerusalém, o juiz, né, assim, olhando a situação, chegou até a dizer para ele que ele tinha vendido a alma para o diabo, no sentido da colaboração com a SS. E antes dele receber a sentença, de ter recorrido e ser inocentado, ele foi assassinado em março de 1957. Né? Então, o nome dele mesmo é Rezó Kästner, ou Rudolf Israel Kästner, que tinha nascido também em 1906. Ele foi reabilitado depois pelo tribunal, mas já tinha sido assassinado. Então, os acordos de Becker com o Kästner, né, isso também está na conta da Harvard que o Eichmann mantém, né, assim como o Becker. Então, fixar o preço de cada judeu deportado a ser resgatado. Ele fazia esse acordo aí. Então, uma vez que o judeu tinha que ser deportado, segundo o Eichmann, que era o trabalho do Eichmann, o Becker, juntamente com o Kästner, fazia ali a negociata, né, de quem a gente vai resgatar, ou seja, de não deixar aí, de forma que a pessoa pagasse por isso. Né? Então, ter a participação de Eichmann em alguns casos, só que os preços aqui eram menores. Né? O preço final chegava a ser $1.000. Então, os beneficiados aqui, né, chegou a constituir um grupo de 1.648 judeus, que seguiram, né, para um campo lá de Bergen-Belsen, e de lá chegaram até a Suíça. Então, esses aqui foram salvos. Né? Então, não foram para os campos de concentração. Então, outro acordo parecido, né, com participação de Becker e Himmler,
né, almejavam 20 milhões de francos suíços do Comitê Conjunto de Distribuição norte-americano, que ficou frustrado porque antes disso a Hungria foi libertada pelos soviéticos. Então a atuação de Becker era uma atuação em sintonia com Himmler. Então o Eichmann começou já a ficar desconfiado do próprio Himmler. Então, não há dúvidas de que as atividades de Becker tinham a aprovação total de Himmler e iam de encontro às ordens radicais que ainda chegavam a Eichmann, por intermédio de Müller e Kaltenbrunner, seus superiores imediatos na RSHA. Para Eichmann, pessoas como Becker eram corruptas. Então, o Eichmann era um desses puristas, cumprir à risca a lei, sem exceções. Então, e aí ele percebe que na política oficial tem esse fator da corrupção. Então, do ponto de vista de Eichmann, pessoas como Becker eram corruptas, mas a corrupção não pode ter causado a sua crise de consciência, a Hannah vai dizer. Porque, embora aparentemente não fosse suscetível a esse tipo de tentação, por essa época ele devia estar cercado de corrupção fazia já muitos anos. Que já no final da guerra ali, né, ele sabia que o alto comando da guerra alemã, enfim, das forças ali alemãs, havia corrupção. Ele sabia disso. Estava muito claro ali nas ações dos oficiais que estavam ali com ele. Então, por exemplo, eles praticavam extorsões. Né? E a Hannah diz o seguinte, ó, é difícil, mas não impossível, imaginar que ele não soubesse que seu amigo e subordinado, né, Dieter Wisliceny, havia ainda, em 1942, embolsado $50 mil de um comitê de assistência judaica em Bratislava para retardar as deportações da Eslováquia. Então, assim, ele sabia, o Eichmann sabia disso, então a confissão não deveria ser uma surpresa para ele. Mas ele não pode ter ignorado que Himmler, no outono de 42, viu-se tentado a vender permissões de saída para os judeus eslovacos em troca de moeda estrangeira suficiente para pagar o recrutamento de uma nova divisão da SS. Ou seja, de um lado tinha o programa que o Hitler queria de extermínio do povo judeu, de um lado tinha ali um braço direito dele, negociando com os próprios judeus, porque precisavam do dinheiro. Então você me entrega esse dinheiro, né, propina, e você fica livre, você tem salvo-conduto. Então isso é corrupção, são as extorsões que se fazem. Né? Ou você entrega o dinheiro, então você vai para o campo de concentração. Isso é uma forma de extorsão. Né? Então a política oficial era pautada por essa corrupção. Tá vendo aí? A gente costuma dizer que em políticas totalitárias não há corrupção. Há corrupção. Né? E há censura para a não divulgação dela. Só vai comparecer em testemunhos assim. Né? Mas agora, em 1944, continua ela, né? E na Hungria, tudo era diferente. Não porque Himmler estivesse envolvido em negócios, entre aspas, mas porque os negócios agora eram uma política oficial, não era mais mera corrupção. Então, aquilo que deveria ser uma política, né, livre disso, se tornou a prática agora comum. Era a política oficial, que as ordens vinham diretamente do reino. Então, a corrupção passou a ser a regra aqui, né, a estratégia. Então, o Eichmann, ele se incomoda com isso. Ele vai dizer aqui, ó, trocar sangue por mercadoria, né, judeus por caminhões. Né? Diz assim, ó, no começo, Eichmann tentou não entrar no jogo e obedecer às suas regras. Né?
foi quando se envolveu nas fantásticas negociações de sangue por mercadoria, né? 1 milhão de judeus por 10.000 caminhões para o arruinado exército alemão, que com certeza não foram iniciadas por ele. Então, ele esteve envolvido nisso aqui, embora não concordasse com isso. Então, aí ele tenta fazer uma autojustificativa disso, né? A maneira como em Jerusalém explicou o seu papel na história demonstra claramente como ele um dia justificou tudo aquilo para si mesmo, né? Uma necessidade militar que lhe traria o benefício de um novo papel importante nos negócios das imigrações. E, na verdade, ele esperava, né, uma promoção de cargo, inclusive, aí, num papel novo, né? As crescentes dificuldades de todos os lados faziam com que cada dia fosse mais provável que logo estivesse desempregado. Então ele tentava justificar isso para ele, a menos que conseguisse encontrar algum ponto de apoio na nova corrida pelo poder que acontecia à sua volta.